E eis que chega um novo mês. É verdade, bem regressado Obrigado, de férias. Revitalizado por dentro. Mesmo, se não te importas, falamos das tuas férias amanhã. Pode Perfeito, ser? vai ser ótimo. Fazemos um Até especial. para colher algumas memórias. É verdade, porque a história de hoje é assim muito emocionante e não queremos tirar protagonismo à história e de certeza que as tuas férias iriam destruir completamente a Claro, história. arrasar, ensombrar essa Está história. radical. Já E a decidi. gente amanhã traz um morto que não tem interesse nenhum. Claro. E aproveitamos para falar de nós. Exatamente, também para passar um bocadinho o tempo. Sim. Dan Trax. Ui, vem coisa séria aí ao Vem fundo. uma história. Toda a gente adora podcast True Crime. Hoje Claro. temos uma história de True Crime incrível. Neste dia, em 1772, isto é que é True Bora. Crime. Não é estas porcarias que Agora matam aqui- nos anos 60. O queres? Claro, o queres. Isto interessa no século XVIII. E morri em Coimbra. Ai, espera lá! Em Coimbra. Em Coimbra. Todos direitinhos True não fazem crime, nada e século não sei o quê. Século XVIII, estão só a Não partem estudar. um prato. Isso, queres ver que. Fazem a cama das fitas todos a meninos de couro. Claro, Nem me- claro. É a mágoa das pedras Sim, para sim, mim. sim. Exatamente. Que eu estou um bocadinho Coimbra. disposto de Exatamente. E morri aos 24 anos. Meu Deus, que novo. É verdade, a nova. Novuxídia. A serial killer ou assassina em série Ela própria. portuguesa, Uhum. Luísa de Jesus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. É uma história tétrica mesmo. A nossa Luísa, até nem vou tirar aqui o nossa. A Luísa de Jesus nasceu em 1748 em Figueira de Lourvão, Penacova. Pode ter aí um. Pode estar aqui a origem de tantos problemas. Não é verdade. Não se previa de facto nada de bom, mas eu acho que ela ainda saiu pior que a encomenda. Chega. Não, é uma história mesmo terrível. Aliás, eu até vou dizer uma coisa: é uma história tão horrível que não vou aconselhar a pessoas que sejam facilmente impressionáveis. Aliás, nem vou aconselhar a nenhumas pessoas. Desliguem agora o rádio. Nunca isso. mais ouçam rádio na vida. É isso, Se mudem. nos estiverem a ouvir em podcast, deitem fora o vosso telefone Apaguem. e comecem uma vida. Unfollow, é isto. Uma vida offline, sabe? Sim, sim, uma sim, vida sim. offline. E Desliguem-se. nunca mais ouçam isto. Sim, Não ouçam sim, sequer. sim. Nada. Não ouçam. Desliguem Não, agora. não, Nós não. vamos esperar só 5 segundos Sim, que sim, vocês sim. desliguem Bocadinho. para continuarem para os ouvintes que nos tenham coragem De. sim, espinha para 3 segundos desta pausa. Vamos voltar então. Bem, mas é mesmo uma história terrível. Esta Luísa de Jesus nasceu numa família humilde de gente trabalhadora do campo, não é? E para ganhar a vida, o que é que ela fazia? Era vendedora ambulante, aquilo que na época se chamava almocreve. Almocreve era o que ela fazia. Era uma ocupação muito interessante e muito importante que dura toda a Idade Média e, em boa verdade, até aos inícios do século XX ainda havia estas figuras, até em Lisboa. Era a rede espontânea, não é? De Era. comércio pelo país. Tal e qual. E Ligado. andavam, claro, conduzindo bestas, não é? Um burro, ou com uma carroça, ou com uma carroça, a levar tudo, geralmente os sítios maiores, para as aldeias. Claro. Tudo. De outra maneira não chegava lá. Sim, O sim. peixe, por exemplo, ao interior. Em Lisboa havia os aguadeiros, que eram geralmente galegos, imigrantes galegos que faziam esta Já que explicaste esta história. essa boa Já, designação. que uma das minhas avós, que era um bocadinho mais velha, lembrava-se, dizia Dessa figura. aguadeiros em Lisboa. Quando dizia ela, horrorizada. É o meu nome quando alguém entre um dizia, grupo de amigos, lembrava- sabes? Chama-lhe taca de Chama, aguadeiro. porque estou sempre a encher os copos. Mas Da não água, com mas água. não é da água. Muito bem. Bom, isto é uma graça. Agora, claro, era Mas muito, tudo muito transportado. importante. Claro, essas figuras Tudo eram figuras que essenciais. levavam tudo o que havia. E eventualmente também novidades e recados. E tipo, sabes que aquela porca Claro, via claro, em Coimbra? Sim, sim. Ela aqui em Lourvão porta-se como uma senhora. Sim. Agora haviam de haver em Serviços, Coimbra às claro. 2 da manhã Ui. a dançar em cima da tumba Sim, do sim, Dom no bar Afonso académico, sim, sim, sim. Da tumba de Dom Afonso Henriques, o nosso primeiro rei que nos perdoou a todos. E pronto, era isso que fazia a Luísa de Jesus. Vendia coisas muito diversas, meias de vidro, por exemplo, que era uma coisa que não havia muito na altura, cromos do Pokémon também, capas de iPhone. Sim, sim. Ela fazia, ela própria desenhava. As suas próprias. Em pleno século XVIII. Com exatamente, com imagens de Penacova. Personalizadas. Sim, Penacova tem imagens incríveis. Por Pois acaso, tem, imagens pois tem. incríveis. Brinquedos mais atrevidos também, para quem tivesse Para la coragem. noche. Sim, sim. Droga, naturalmente, o que é que os vendia os almocreves? Sempre foi assim a Tá. história da humanidade. Esse tipo de coisas todas que vocês agora imaginam. E pensos também rápidos, para se alguém se cortasse a rachar lenha. Eventualmente. Agora. Abrir cabeça! Esse é- Mas um não dá! Exatamente, põe dois. Agora, sei lá o que é que ela vendia. Vendia lixo, que é o que os pobres
pobres compram desde o princípio da humanidade, passando pelo século XVIII e chegando ao tempo presente. O que é que também é Isto é imparável! Isto não Mas para! olha, disse uma mentira, não disse mentira nenhuma. Agora, nós sabemos também que por esta altura ela casou com um tal Manuel Gomes. E é agora que esta história vai levar uma volta bem sinistra. Primeiro, é preciso falar um pouco de uma realidade que era muito presente no passado. Muito presente no passado. Muito presente no passado. Muito bem, que era Hugo. muito presente no passado. Muito bem. Ora, nós temos a ideia de Portugal e a Europa, não é? Como um país muito católico, e é verdade que sim, estamos agora no século XVIII. E mesmo para trás, não é? Com a sua respectiva moral cristã e aqueles preceitos todos que a Igreja manda. As pessoas casavam-se, não é? Pela Igreja, naturalmente, não havia sequer outra forma de casares. Tinham uma pilha de filhos, não é? Metade sobrevivia à idade adulta, mas mesmo assim, quando eram bebés, lá iam com 2, 3, 4 dias batizá-los à Igreja. Não havia outra maneira também de se viver, tudo certinho. Só que as pessoas não são certinhas como nós às vezes as pintamos, e ainda por cima as do passado pintamos ainda mais certinhas que a gente achamos. O que a gente achamos. Agora, o que não faltava era gente, como se costuma dizer, fazia xixi fora do penico nestas questões. De má índole. Má índole. Quando as mulheres casadas tinham filhos com outros homens, a coisa passava. Às vezes o marido nem descobria, não é? A maior parte das vezes, não é? Desde que não fosse muito diferente, desde que tivesse 2 pernas, 2 braços, o marido pensava, pronto, deve ser meu. Calculo que seja meu. Devia-se pensar. Agora, quando as mulheres solteiras tinham filhos de outros homens, casados ou solteiros, a coisa piava mais fino, claro. E era comum esconder-se a gravidez e estes bebés, às vezes até filhos de raparigas bem nascidas, se quiseres, da aristocracia ou da nobreza, ou fidalgas pelo menos. Crianças entregues depois a... Sim, claro. Mas também não era só. Havia às vezes casais que eram casados, não é? Mas que não tinham dinheiro, eram tão pobres que não tinham dinheiro e pegavam nestas crianças, punham-nas numa alcofa ou o que fosse, e eram deixadas para serem criadas por outras pessoas à porta daquele, ou talvez o tipo que tivesse um bocadinho mais dinheiro que eles. Lá deixar. Imagem, claro, assim, imagem. Mas era uma realidade muito prevalente, acontecia muito. E o mais comum era deixá-las à porta da igreja ou de conventos, claro. A coisa vai tornar proporções tais, que os conventos tiveram de inventar um mecanismo para acolher estas crianças, para termos ideia de como isto acontecia, não é? E qual era esse mecanismo? Chamava-se a Roda dos Expostos. Era uma roda, já falámos aqui, já não me lembro a propósito de quê. Eu conheço bem esse mecanismo. Visualmente conheço. Visualmente, sim. Há muitos conventos que as mantêm. O Convento da Esperança de Santo Cristo, no outro dia estávamos aqui a falar. Bem, Pois, ainda lá tem a sua roda. Claro, também hoje em dia é uma coisa histórica. Claro, uma peça. Aquilo no fundo é uma roda onde se põe a criança e depois a roda volta-se e a criança passa a ficar da parte de dentro da porta do convento. E ninguém se vê. E ninguém se vê que geralmente fazia isto também a coberto da noite, não é? Sim. Coberto da noite lá ias. Imaginamos, também já vimos também nos filmes, não é? Houve-se uns passos tristes. Nos filmes é sempre assim, cai uma lágrima para cima da criança. Claro, havia milhares de histórias tristes à volta disto, claro. E chama-se também Roda dos Expostos, porque era esse o nome que era dado aos bebés que lá eram deixados. Eram os expostos da roda. A primeira a aparecer foi em Lisboa, na Santa Casa da Misericórdia, era a roda da Santa Casa da Misericórdia, e a coisa vai durar séculos, desde os anos de 1400, do século XV, até ser extinta em 1866. Agora, foi extinta esta instituição da roda, força da lei, mas informalmente continua a existir durante umas décadas valentes depois. Ora, estava estipulado que o convento tinha de batizar as crianças, era responsável pela sua educação, claro, até que elas tivessem idade suficiente para se fazerem à vida e tinham sido assim. Há tantas pessoas que era esta a sua realidade. Só que a coisa, de facto, era tão prevalente que muitos conventos tiveram de fazer outsourcing. E o que é que faziam? Pagavam a pessoas, vamos chamar-lhes amas ou famílias de acolhimento, agora que estamos a falar de século XVIII nesta altura, que iam lá buscar as crianças, tomavam conta delas e recebiam uma quantia. Neste caso particular, do século XVIII, 600 reis. Dava um convento ali em Coimbra. 600 reis. Não era muito, nem era pouco, era dinheiro. Para que criassem os bebés. E foi precisamente isto que se lembrou de fazer a Luísa de Jesus, que tinha então 22 anos. Foi buscar um desses bebés, enjeitados, não é, à roda de Coimbra, e recebeu os tais 600 reis. Também recebeu, vinha parte do enxoval, um berço e meio metro de tecido de algodão. Ela não era a única, não é? Chegava até a constar que havia pessoas para sobreviver, porque era uma altura de miséria gigantesca no mundo rural, sobretudo, não é? Chegava a haver o boato de que havia pessoas que tinham filhos e iam lá trocar só para fazerem este dinheiro. Não se sabe, verdade ou não. A verdade é que era uma fonte de rendimento e até beneficiava as duas partes, não é? Portanto, a criança que ficava com alguém que tomasse conta
dela, Claro, como a pessoa que tomava conta recebia algum dinheiro. Agora, beneficiava as duas partes quase sempre. A verdade é que Luísa de Jesus não se ficou por só um bebê. Foi buscar mais outro, e depois mais outro, e mais outro, e mais outro. 10, 20, 30, 34. Quarta e manhã, ela fazia-se passar por intermediária. Dava nomes e moradas de quem supostamente iria ficar com as crianças. Ela dizia, e à segunda dizer, isto é para a Teresa Saavedra, Sim. isto é para a Juliana Saavedra, isto é para a Celeste Encarnação. E atribuía moradas e não sei o quê Mora no cabeço do cartaz. E aquilo tornou-se credível, não é? Ninguém desconfiava dela. 34 Ninguém vezes. desconfiava. Pronto, ela pensava, ela está a fazer o seu negócio, se calhar dos 600 reis fica com metade e dá a outra metade. Talvez em abono da verdade também para o convento era útil essa Despachava. circulação. Sim, de... só ela e claro. tinha despachado lá 34 crianças, tinha lá ela de buscar. Até que certo dia vai uma daquelas freiras do convento de Coimbra, vai passear por um monte ali perto, Monte Arroio, ali naquela zona, e vai, tropeça, não sei se tropeça, mas dá com um cadáver mal enterrado de um bebê. Claro, ela viu aquilo, disse: é um cadáver de um bebê, um corpo de um bebê, não é? Morto, claro. Chamou a guarda e a guarda vem ali e disse: mas o que é isto? Descavam mais um bocadinho, encontram mais dois e talvez já com a pulga atrás da orelha, as freiras disseram assim: vocês têm de interrogar a Luísa de Jesus, porque começaram a fazer as contas de cabeça. Claro. Ela era quem lá ia mais. A cliente vezes. número 1. E eventualmente alguém já dizia assim: isto é tão estranho. Mas ela supostamente ia lá e entregar, se calhar dizia que era de gente mais longe, não é? Bom, e de facto interrogam-na e ela acaba por confessar ter matado aqueles 3 bebés por asfixia. Só que o horror estava apenas a começar. Eles continuaram as buscas e os cadáveres não paravam de aparecer. Mais 7, mais 8, já ia em 15 cadáveres. E a Luísa sempre a admitir: sim, fui eu que os matei. Fizeram também, entretanto, buscas na casa e encontraram o dinheiro que ela ia juntando de que recebia dos bebés, a tira de pano com que ela asfixiava os bebés. Claro, foram ver a lista dos nomes, nada daquilo, todas aquelas pessoas que existiam diziam: não, nós nunca recebemos nada, nenhum bebê, não temos nenhum bebê connosco. E encontraram, para além dos 15 que já tinham encontrado naquele tal monte, dentro da casa encontraram mais 18 bebés, uns enterrados no chão, outros escondidos em potes de barro, enfim, ao todo 33 cadáveres, ainda que ela tenha confessado ter matado apenas, vou apenas dizer apenas entre aspas, 28, absolutamente escabroso. Ela foi presa e julgada, claro. Que bicho! Um bicho, um monstro mesmo. O juiz diz isso, um monstro de coração tão perverso e corrompido e que não haverá facilmente exemplo no presente século. A sentença foi muito pesada, bem pesada. Não só porque ela foi condenada à morte, mas por tudo mais a que a condenaram antes de morrer. Que fosse em cortejo até à forca, portanto, passear pelas ruas de Coimbra com um baraço ao pescoço, portanto, aquelas cordas que servem para enforcar as pessoas, e a ser apedrejada e insultada pelo povo, claro, e um funcionário do tribunal. Uma escandaleira nacional, imagino. Foi assim. Comoção nacional. Sim, mesmo. Isso era 33 crianças. E um funcionário do tribunal atrás dela, com um sino, a dizer: ela fez isto, a dizer os crimes dela, fazia parte da sua sentença. Depois foi queimada com uma tenaz em brasa, foram as mãos cortadas e, por fim, foi não enforcada, mas garrotada, que é a pior forma possível, porque ela está sentada numa cadeira e dão-lhe um corte, no caso lento, no pescoço. É um castigo muito tétrico para um crime não menos tétrico. Foi a pena mais pesada alguma vez dada a uma mulher e também, que é um triste título, a última mulher a ser condenada à morte em Portugal. E tem outro título ainda não menos triste: Luísa de Jesus é a primeira e a maior assassina em série em Portugal, e aparece até naqueles rankings mesmo internacionais, dos americanos que adoram estas coisas. Sim. A Luísa de Jesus lá aparece nesta lista como uma das grandes assassinas em série da história, sim, que no caso portuguesa. E é assim que termina este episódio de True Crime, sobre a mulher que matou 33 crianças. Espera lá. Mas eu disse há pouco que ela foi à roda buscar 34. É verdade. Há uma das crianças que nunca foi encontrada. Agora perguntamos: terá sido enterrada noutro lugar que eles não descobriram? Ou terá sobrevivido a algures, sem fazer ideia desta história terrível? Nunca saberemos. A Luísa de Jesus morreu faz hoje 252 anos.